Capítulo 2. O poder da oração. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus, para a destruição das fortalezas. 2 Coríntios 10, versículo 14. A guerra das trincheiras foi usada apenas esporadicamente no ofício militar durante a maior parte da história moderna. Até o momento da Guerra Civil Americana, na década de 1860, alguns generais da União e confederados começaram a empregá-la como uma estratégia defensiva. O aumento do alcance e da velocidade das armas de fogo tinha atingido um nível tão alto que os exércitos não podiam mais se dar ao luxo de apenas marcharem um em direção ao outro, em fileiras, o que levava a enormes baixas em ambos os lados. Mas as metralhadoras pesadas e rápidas da Primeira Guerra Mundial não deixaram outra alternativa: cavar e descer as trincheiras, tornando-se um método padrão de sobrevivência por todos os campos de batalha ao longo da frente ocidental na Europa. Uma série de redes de trincheiras começou a surgir nos dois lados da luta. De 1914 a 1980, as forças aliadas cavaram trincheiras contra os exércitos da Alemanha e as potências centrais, e pelejou-se uma guerra cruel, sem um fim à vista. A força das trincheiras estava na proteção, mas o seu benefício veio em detrimento da mobilidade. Quando tropas atacantes tentavam fazer uma corrida até o seu oponente, barricadas de arame farpado e paredes fortificadas dificultavam a penetração. Tiros longos de arco eram o melhor que eles conseguiam fazer. Qualquer tentativa de obter o elemento surpresa parecia quase impossível. Não havia quase nenhuma possibilidade de derrotar o inimigo. Sob essas condições, apenas combate sem fim. Até que chegou o tanque. A Grã-Bretanha, sob a liderança de Winston Churchill, desenvolveu o primeiro tanque militar da história, projetado num carro blindado sob o chassi de um trator agrícola. Era quase como um navio em uma terra. A combinação do aço com a capacidade de deslocamento em terrenos irregulares imediatamente mudou a natureza do campo de batalha, que passou de uma operação quase que puramente defensiva para que uma mobilidade ofensiva, e por fim transformou toda a situação da guerra. A perspectiva de ser capaz de mover de forma ativa aniquiladora em direção ao inimigo e ao mesmo tempo estar protegido durante o ataque significou o fim da escavação e da mera esperança de se conseguir o melhor. A oração é o nosso tanque blindado, e quando colocada em ação pelo povo de Deus, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Em Mateus 16:18 fala sobre isso. A oração é a nossa principal arma de ataque na batalha. O apóstolo Paulo certamente usou dessa forma, depois de listar várias peças de equipamento conhecendo como toda a armadura de Deus, em Efésios 6. Ele mencionou a oração como sendo um elemento igualmente essencial na guerra espiritual. Orem no Espírito em todas as ocasiões, ele diz, assim como o escudo, a espada e o capacete. A oração para ele era uma força de vanguarda, um movimento, uma força motriz que impelia a buscar a vontade de Deus. Orem também por mim, ele diz no versículo seguinte, para que quando eu falar, seja-me dada a mensagem a fim de que destemidamente torne conhecido o ministério do Evangelho. A oração era a estratégia da batalha, que ele utilizava para impulsioná-lo para a vitória. Ele estava, na verdade, escrevendo esse pedido quando estava na prisão, como um embaixador preso em correntes. Imagina quantas camadas de uma realidade fria existia entre ele e qualquer coisa parecida com a continuação de seu ministério. E ainda assim, dentro dessa situação de confinamento, a oração ainda estava derrubando todos os obstáculos que se interpunham entre ele e a sua próxima missão. Estar preso pelos pés e pelas mãos, mas ser ousado o suficiente para considerar-se livre e pronto para se envolver em tudo o que Deus tinha reservado. Não é assim que as pessoas normais pensariam. A oração pode fazer qualquer coisa, porque com Deus todas as coisas são possíveis. A oração pode alcançar resolver qualquer questão. Portanto, o que estamos falando não se trata apenas de um pequeno ritual inofensivo da igreja, nem de um mendigo implorador pedindo uma esmola, que ele tem quase certeza que não receberá. Há um poder grande aqui. Há um acesso ao Deus Todo-Poderoso. A oração de um justo
é poderosa e eficaz. Em Tiago, capítulo 5, versículo 16, fala. O profeta Elias começa a mesma passagem de Tiago, diz: orou fervorosamente para que não chovesse, e não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Orou outra vez e o céu enviou chuva, e a terra produziu os seus frutos. A oração significa que o poder milagroso de Deus é sempre uma possível solução. A oração nos proporciona um plano de dados espirituais ilimitado, de modo que não precisamos nos preocupar com a perda de conexão caso tenhamos um distanciamento da torre de sinal. Nós podemos orar sem cessar e em qualquer lugar, saber que Deus está nos ouvindo. A oração é o acesso privilegiado ao Deus do universo, Criador, acesso comprado e pago pelo sangue do seu Filho, em favor de todos aqueles que o receberam espontaneamente. Paulo nos orientou a apresentar os nossos pedidos a Deus pela oração e súplicas e com ações de graça, o que resulta em uma incrível troca de energia. Em vez de ficarmos sobrecarregados e oprimidos pelo medo e pela preocupação, nós recebemos a paz de Deus, que excede todo o entendimento. Esse tipo de paz impenetrável opera como uma guarda armada em torno de nossos corações e mentes, um oficial de paz, ou como queira chamar, impedindo que as nossas emoções extremas nos levem a fazer coisas por medo de um desespero. A oração nos permite descansar e confiar. A oração é como uma sessão de aconselhamento, uma operação 24 horas por dia e 7 dias por semana, sem a necessidade de um agendamento. Basta entrar e esperar, encontrar o conselheiro, que é uma maneira de como Jesus escreve o Espírito Santo, sempre totalmente disposto a compreender a sua situação e pronto para transmitir a sabedoria oportuna, até mesmo quando a verdade significa nos confrontar com o nosso pecado. A verdade também significa nos lembrar da justiça de Cristo. E por causa disso, a primeira observação sobre a oração é por que oramos tão raramente. Contudo, a oração pode fazer por nós. Por que alguém optaria por não orar? Certamente há um valor e sabedoria em trabalhar arduamente, planejar e tentar ser uma pessoa responsável. Essas são maneiras decentes de se viver. Mas sem o acréscimo da oração, para permear essa qualidade nobre com o poder e a sabedoria de Deus, não se pode ir muito longe. A oração é o que funde a habilidade limitada de Deus em todos os nossos esforços. Oração significa ajuda, significa livre, significa poder. Vamos orar? Senhor, peço-te que me perdoes pelas vezes que eu não valorizei ou não acreditei no poder da oração que tu me oferecestes. Eu tentei fazer as coisas acontecerem de outras maneiras, mas meus métodos não têm sido tão eficazes. Pai, eu quero aprender a orar com fé. Eu quero chegar-me a Ti. Eu quero experimentar esse tipo de confiança e liberdade para crer em Ti e confiar inteiramente em Ti. E ir para a batalha contigo. Guia-me, peço-te, à medida que eu passe a confiar mais em Ti. Treina-me, equipa-me. Faz de mim um poderoso guerreiro em oração, que Tu sejas glorificado através de mim, pois eu confio em Ti. Em nome de Jesus, amém. Capítulo 2: O poder da oração. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus, para